Se você aí está com dúvidas sobre a tabela verdade, conectivos e até mesmo descobrir o que é uma proposição, saiba que isso é muito comum. Vários estudantes têm também essa dificuldade. Isso dá o fato que eles pulam etapas querendo aprender logo de cara a tabela verdade, saber o que V ou F e acaba se dando muito mal. Esse vídeo é para te ajudar a entender todas as etapas e tudo sobre a tabela verdade, raciocínio lógico matemático. Então vamos agora iniciar nossa primeira aula para você entender de fato e sair daqui já sabendo de tudo sobre este assunto. Bora lá? Opa, eu me chamo Pedro e sou apenas mais um estudante querendo ajudar a todos vocês. Queria também pedir em primeira mão que você se inscreva em nosso canal e deixe aquele like nesse vídeo para fortalecer. O YouTube tá divulgando isso aí pra gente. A princípio a gente vai ver todo o assunto envolvendo tabela verdade, proposições, conectivos, equivalências e exercícios também. Mas nessa primeira aula a gente vai ver o introdutório, aquele basicão. Você vai entender assim que a gente começar, tá bom? Então vamos lá. E já na primeira aula vamos tentar entender a lógica proposicional, do que isso aqui se trata. O que é uma proposição? Você sabe o que é uma proposição? Você consegue classificar uma proposição em verdadeiro ou falso? Bom galera, a gente vai ver também uma introdução com a língua portuguesa, assim a gente vai conseguir entender com mais clareza e conseguir definir o que é de fato uma proposição e o que não é uma proposição, para só assim a gente estar aplicando isso em nossa tabela verdade. Então, a princípio, a gente precisa entender obrigatoriamente o que é uma frase. Com certeza você sabe, mas o conceito é todo enunciado que tem sentido, tá bom? E como é que a gente consegue classificar essas frases? São frases do tipo declarativas, imperativas, exclamativas e interrogativas. Nesse exato momento você deve estar se pensando, cara, isso aí eu já sei, para que eu preciso aprender isso? É essa etapa aqui que você realmente deve entender para que não crie dúvidas lá na frente, certo? Então fica comigo aí e vamos para o próximo slide. E agora a gente entra nas frases declarativas, galera. São frases que expressam uma afirmação, ou seja, afirmativas ou negativas, tá bom? Ou negação. São frases que expressam verdadeiro ou falso, resumidamente falando. E agora a gente vai citar alguns exemplos aqui para que você consiga entender o que são frases declarativas. Exemplo número 1. 3 multiplicado por 2 é 6. Se eu te perguntar isso aqui, a gente vai marcar isso como verdadeiro ou falso? Com base nos conhecimentos matemáticos, 3 multiplicado por 2, 3 vezes 2, sim, é 6. Então isso aqui eu consigo definir como valor lógico verdadeiro. Próximo exemplo. João Pessoa é a cidade mais populosa do Brasil. João Pessoa é a cidade mais populosa do Brasil. Isso aqui de fato eu já sei que tem um valor lógico falso, porque claramente João Pessoa não é a cidade mais populosa do Brasil. E como é que eu sei que isso aqui é verdadeiro ou falso? Pesquisando em dados, que realmente me comprovam que João Pessoa não é a cidade mais populosa. Dados geográficos, conhecimentos geográficos, enfim, algum instituto, algum órgão que me diga isso aí. Isso aí vai depender do enunciado, tá bom? Mas, a princípio aqui, pelo exemplo, a gente sabe claramente que João Pessoa não é a cidade mais populosa do Brasil. Então, isso é falso. Terceiro agora, Marcelo tem 32 anos de idade. Alguém, então, por acaso conhece Marcelo e afirma que ele tem 32 anos de idade. É só isso que a gente precisa saber. Então, isso aqui a gente consegue caracterizar como valor lógico verdadeiro, certo? O próximo tipo de frase que a gente vai ver são as frases interrogativas. E você já sabe o que é uma frase interrogativa. São frases que expressam uma pergunta e também devem ter um ponto de interrogação. Vamos aos exemplos bem simples. Você vai à festa hoje à noite? Que horas você volta para casa? Será que vai chover? Esses 3 exemplos eles são classificados como frases interrogativas. Bom, isso aqui você já sabia com certeza, mas vai ser importante quando a gente for fazer reflexão no final da aula. Agora a gente vai ver frases imperativas. E o que é uma frase imperativa? Serve para incentivar alguém a fazer algo ou deixar de fazer. Transmitem pedido ou ordem. Exemplos de frases imperativas. Vá buscar a feira, João. Bata o ponto às 12 horas em ponto. Você tem que trabalhar todos os dias. Traga o chocolate para mim. Todos esses exemplos que eu te falei agora expressam esse significado e são frases imperativas, certo? Vamos agora para o próximo slide.
exclamativas. O que são frases exclamativas? Que expressam surpresa, admiração, sentimentos, que enfatizam a declaração. Tem sempre o ponto de interrogação, ou melhor, tem sempre o ponto de exclamação, certo? Que é esse daqui. Vamos agora ver os exemplos. Bom dia, pessoal. Como isto é lindo. Eu te amo demais. Todos esses são frases exclamativas. Tá, isso aqui tenho certeza que você já sabe. Vamos agora entender por que eu estou te mostrando tudo isso. Porque a gente precisa entender de fato o que é uma proposição. Você sabe o que é uma proposição? São frases que possuem um valor de verdade, ou seja, são verdadeiras ou falsas. Apenas as frases declarativas, preste bem atenção, frases declarativas podem ser uma proposição como vimos, não podendo também ser verdadeira ou falsa simultaneamente. Ou seja, apenas as frases declarativas, as primeiras que a gente viu, são proposições, certo? E ela não pode ter um valor lógico verdade e falso simultaneamente. Vamos agora ao exemplo de fato, porque é isso aqui que vai nos interessar para a gente entender toda a tabela verdade de uma vez por todas. Lucas é dono da farmácia. Isso aqui é uma proposição e tem valor lógico, dependendo da circunstância, verdadeiro ou falso. Por quê? Se alguém souber quem é Lucas, essa pessoa aqui informa que Lucas é dono da farmácia. Então a gente pode caracterizar assim a priori, sendo verdadeiro, porque a gente não sabe o enunciado da questão, mas Lucas de fato é dono da farmácia, conforme está informado aqui. Próximo enunciado, a metade de 4 é 3. Quem tem um mínimo de conhecimento matemático sabe que essa proposição aqui tem valor lógico, né? Falso, porque a metade de 4 não é 3, a metade de 4 é isso mesmo, não é 2. Terceiro enunciado, o Brasil é um país do continente da América do Sul. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento aí geográfico entende que isso aqui tem valor lógico verdadeiro, porque o Brasil sim é um país que pertence ao continente da América do Sul. Beleza? De fato, agora dá para entender o que é uma proposição. São frases que tendem a ser declarativas, que têm valor lógico por verdadeiro ou falso, e não podendo ser simultaneamente verdadeiro e falso. Certo? E algo que pode complicar a gente são as sentenças paradoxais. São paradoxos. Até o nome é difícil de pronunciar, tá bom? Mas o que é isso? É uma declaração aparentemente verdadeira, que leva a uma contradição lógica, só para confundir o cérebro da gente, galera. Ou uma situação que contradiz o comum. Vamos ver um exemplo aqui de um filósofo muito conhecido que eu não sei o nome. Se você souber o nome, me ajuda aí. Exemplo, só sei que nada sei. Como assim? A priori ele disse que sabe, depois ele disse que não sabe mais. Então isso aqui chega a ser uma sentença paradoxal. Ué, mas como assim? Ele disse que sabe e disse que não sabe. Isso tem valor lógico verdadeiro ou falso? Então, galera, não podemos classificar isso aqui como frase declarativa. Por quê? Porque não tem valor lógico verdadeiro ou falso. Então, já descartamos de fato aqui, como encontramos uma questão dessa, não é proposição. Então, não interessa para mim, beleza? Conforme eu disse, sentenças paradoxais não são proposições. Então, de fato, já sabemos o que são proposições. Agora a gente vai ter que entender o que são sentenças. Existem dois tipos, abertas e fechadas. Vamos entender agora cada uma delas. Abertas são aquelas que possuem algum grau de indeterminação, ou seja, não são proposições. Sentenças abertas não nos interessam, tá, galera? Mas vamos entender. Exemplo número 1. X mais 1 igual a 12. Isso daqui é uma sentença aberta, porque eu não consigo identificar se essa proposição aberta tem um valor lógico verdadeiro ou falso. Por quê? Pelo simples fato de que eu não sei o valor de x. Qual é o valor de x? Se o valor de x for 10, o resultado vai dar 11. Se o valor de x for 11, o resultado sim mais 1 vai dar 12. Então, se eu não sei o valor de x, isso aqui eu não consigo classificar sendo verdadeiro ou falso. Então, não nos interessa. A próxima. Ele é o novo prefeito da cidade. Quem é ele, galera? Pode ser o João, pode ser o Joaquim, pode ser qualquer pessoa. Se ninguém identificou aqui o nome, então é porque essa pessoa não sabe quem é ele. Qual é o nome desse sujeito que é o novo prefeito da cidade? Então isso aqui se enquadra como uma sentença aberta. Então
não nos interessa porque não tem valor lógico nem verdadeiro nem falso. Agora sim, a gente vai entrar nas sentenças fechadas, que são as que não possuem algum grau de indeterminação. E sim, são proposições porque tem valor lógico, exatamente o que você imaginou. Exemplos: 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, eu consigo identificar isso aqui de acordo com as minhas noções matemáticas, que 2 vezes 2 é 4. Então isso aqui é verdadeiro ou falso, né? Se eu tivesse colocado um valor errado aqui, poderia ser falso, mas como eu coloquei um valor certo aqui, então chega a ser verdadeiro. O fato é, você precisa entender que tem valor lógico verdadeiro ou falso para só assim ser uma proposição para a gente. Próximo exemplo: os índios viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Isso aqui é um valor lógico ou falso, tá, galera? Realmente eles viviam aqui antes da chegada dos portugueses? Enfim, se estão dizendo que sim, e a gente entende que sim, né? Então, realmente tem valor lógico verdadeiro. Caso não, seria falso. O fato é, consigo identificar se é verdadeiro ou falso. E agora a gente vai finalizando essa aula, mas antes eu quero te deixar um exercício para você realmente praticar o que a gente viu aqui com os tipos de frases, e que você consiga entender o que são frases declarativas e também sobre as sentenças. Para nós só nos interessam sentenças fechadas, que tem valor lógico verdadeiro ou falso. Falei isso várias vezes porque é muito necessário para que você entenda essa primeira etapa, tá bom? Na próxima aula vamos ver os conectivos de fato, e assim a gente vai começar a avançar na tabela verdade e você vai conseguir entender tudo. Isso aqui eu preciso que você comente aqui embaixo, tá bom? Todas as respostas: 1 verdadeiro, 2 falso, 3 verdadeiro, enfim. Leia o enunciado aqui e comente aqui embaixo, que eu vou estar olhando todas as respostas e vou estar avaliando se você acertou ou errou. Beleza? Quais representam proposições? Vou ficando por aqui, forte abraço, te vejo você na próxima aula. Deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para o desempenho. E valeu, galera, até a próxima.